O poder do jejum. Pouco se fala sobre jejum no sentido espiritual. E se as pessoas não entendem o que é jejum, como poderão colocar em prática? Neste audiolivro, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos aprender o que é jejum, para que serve o jejum, quais são os tipos de jejum e como jejuar corretamente. Depois que você terminar de ouvir este audiolivro e colocar tudo que aprendeu em prática, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Seu crescimento espiritual será tão evidente que isso vai repercutir em todas as áreas da sua vida, espiritual, material, financeira e amorosa, e vai contagiar até as pessoas que estão em sua volta. O poder do jejum é algo tão extraordinário que depois que você começar a praticar, você percebe que todas as bênçãos são geradas no mundo espiritual e somente com essa arma poderosa que Deus disponibilizou para todos, podemos destruir as fortalezas do mal que tentam bloquear e impedir as bênçãos de chegarem até nós. Então, aproveite esta revelação do Espírito Santo e dê um salto para o próximo nível espiritual e descubra coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Capítulo 1. O que é jejum? O jejum sempre foi uma prática comum entre o povo de Deus. Tinha como finalidade renovar as forças espirituais e subjugar a carne ou mortificar os desejos da carne. No sentido literal, jejum é abstenção de alimento ou água, ou deixar de comer por alguma razão específica. No nosso caso, por razões espirituais. Jejuar é deixar de se alimentar por algum período determinado. Não há na Bíblia nenhuma regra de quantas vezes jejuar ou dias específicos para jejuar, nem muito menos o que podemos ou não comer enquanto jejuamos. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, versículo 16. O jejum é algo pessoal. O que nós encontramos na Bíblia são alguns tipos de jejuns que podem servir de modelo para a nossa vida. Jejuns que foram praticados por homens e mulheres que foram muito bem-sucedidos na sua vida espiritual. Sobre esse assunto nós vamos falar com mais detalhes no capítulo 3 desse audiolivro. O jejum não é dieta, não é simplesmente parar de comer sem nenhum motivo ou propósito, achando que vai alcançar seus objetivos só porque ficou sem comer por algumas horas. Precisamos entender que o jejum é uma arma poderosa e por isso deve ser feito da maneira correta. E por que estamos fazendo? Isso nós vamos ver no próximo capítulo. Capítulo 2. Para que serve o jejum? Como nós vimos no capítulo anterior, jejuar é deixar de comer ou beber por um período de tempo por razões espirituais. Não é apenas fazer uma dieta e ficar sem comer. Mas para que serve o jejum? Por que é tão importante jejuar? Muitos desconhecem a importância do jejum e acabam não o fazendo porque não sabem para que serve e quais os benefícios do jejum para a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que a natureza da carne é contra a vontade do Espírito e o que o Espírito quer é contra a vontade da carne. Gálatas 5,17. Portanto, nós estamos em uma batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Tudo o que a carne quer
é alimentar seus desejos e suas vontades pecaminosas. O espírito, por sua vez, quer te levar para perto de Deus. O jejum, então, serve como uma arma poderosa para mortificar os desejos da carne. Quando jejuamos, nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, demonstrando que abrimos mão dos prazeres da carne para estar mais perto de Deus. Quando jejuamos, nós controlamos o desejo da carne. O corpo começa a sentir falta do alimento, e quando você começa a controlar essa vontade de comer, abrindo mão do alimento através do jejum, você aprende a dominar também os impulsos pecaminosos do corpo. Ou seja, quando a carne desejar pecar, você vai dominar esse desejo e não vai cair em tentação. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. O Senhor Jesus viveu uma vida de jejum e oração, e no deserto jejuou 40 dias e 40 noites, e pôde vencer a tentação do diabo, não só no deserto, mas durante toda a sua caminhada aqui na terra, ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Da mesma maneira, nós só conseguiremos vencer a carne através do jejum. Jejuando da maneira correta, conseguiremos vencer o pecado. Devemos jejuar para alcançar o favor de Deus e ter os pecados perdoados. Em Jonas capítulo 3, versículo 5 diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. A Bíblia conta que o povo de Nínive fazia tanta maldade que a sua malícia subiu até o Senhor, e Deus decide destruí-la. Porém, quando o profeta Jonas apregoa contra a cidade, o povo se arrepende de suas maldades e decide proclamar um jejum em toda a cidade. O ato foi tão solene que até os animais deveriam jejuar. Todos, do maior ao menor, ficaram sem comer e sem beber água até alcançar o favor de Deus e ter seus pecados perdoados. Jonas capítulo 3, versículo 7. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra o quanto é importante jejuarmos e como conseguimos, através do jejum, nos humilhar e alcançar o favor de Deus. O jejum aumenta a autoridade espiritual. Já vimos que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E através do jejum nós mortificamos os desejos da carne, ou seja, nós enfraquecemos a carne. Logo, a força e a autoridade espiritual começa a aumentar. É como uma pessoa que tem 2 cães de raças diferentes, bem ferozes. Toda vez que os 2 estão juntos, eles brigam e quase se devoram. Se o dono dos cães deixa os 2 presos durante uma semana e alimenta apenas um dos cães, sendo que o outro só bebe água, logicamente que o que está sendo alimentado vai ficar mais forte do que o outro. E quando soltar os 2 novamente, o que passou uma semana só bebendo água vai estar tão fraco que não vai resistir e vai perder a luta. É claro que isso é só uma comparação para ilustrar como funciona a nossa vida espiritual. Quando você jejua, a carne fica mais fraca e o espírito se fortalece com a oração e a meditação na palavra. É muito importante buscarmos essa força espiritual através do jejum.
pois existe casta de demônios que só podem ser repreendidas através do jejum e da oração. Vejamos o que diz em Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem batalhas que estão travadas no mundo espiritual, que só serão vencidas a partir do momento que a prática do jejum for levada mais a sério. Muitos não jejuam por não saberem quais são os tipos de jejum que a Bíblia aprova. Será que estou jejuando certo? Algumas dessas perguntas serão respondidas no próximo capítulo para aumentar o seu conhecimento dentro dessa área tão poderosa e tão pouco explorada. Capítulo 3. Quais são os tipos de jejum com base bíblica? Na Bíblia, a prática do jejum era comum entre os servos de Deus. Embora o jejum apareça geralmente ligado à oração, o jejum por si só deve ser considerado uma prática de grande proveito espiritual. Na verdade, o jejum, segundo a Bíblia, pode ser chamado de oração sem palavras. Há pelo menos 3 formas de jejuar segundo a Bíblia: jejum normal, jejum absoluto e jejum parcial. Jejum normal. Esse tipo de jejum consiste em abster-se de todo tipo de alimento, mas não de água. Ou seja, você fica sem se alimentar durante um período determinado, mas pode ingerir água. Esse tipo de jejum é comum entre algumas pessoas, pois permite que a pessoa jejue por um período de tempo maior, sem correr o risco de ficar desidratado. Algumas linhagens teológicas acreditam que esse foi o jejum feito por Jesus durante os 40 dias no deserto, pois o texto nos mostra que após o término do jejum, ele teve fome. O texto não menciona que ele sentiu sede, mas estamos falando de Jesus, então não podemos aqui limitar sua força nem sua capacidade de vencer a carne. Jejum absoluto. O jejum absoluto consiste em abster-se tanto de alimento como de água. Normalmente, esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias, pois após 3 dias o corpo já começa a se desidratar, o que acaba se tornando nocivo à saúde. E o jejum não é autoflagelação. Deus não se agrada nesse tipo de sacrifício, pois o corpo é templo do Espírito Santo. O jejum absoluto deve ser feito tomando esse cuidado de não ultrapassar os 3 dias. Vejamos o que a Bíblia diz em Ester capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. A rainha Ester estava numa situação de vida ou morte, depois que Amã decide destruir os judeus por causa de Mardoqueu. Diante dessa situação, ela usa uma das armas mais poderosas que pode penetrar tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Ela usa o jejum. Então, ela proclama um jejum absoluto entre todo o povo judeu durante 3 dias, com a finalidade de alcançar o favor do rei. O resultado foi tão surpreendente que o rei atendeu o pedido da rainha Ester. Amã, o inimigo dos judeus, foi enforcado na sua própria forca e Mardoqueu foi exaltado na presença de todos. Diante de situações que ao homem parece impossível, use essa arma poderosa e alcance o favor de Deus através do jejum e da oração. Quanto maior a dificuldade,
maior deve ser o sacrifício. Se humilhe na presença de Deus, que Ele te exaltará. O temor nos leva a jejuar. Quando Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a sua estrutura foi mexida de tal maneira que ele perdeu até a visão. Tamanho era o resplendor daquela luz. Saulo esteve 3 dias em jejum absoluto, sem comer nem beber, até que o Senhor lhe envia um discípulo chamado Ananias, que ora por ele e ele volta a enxergar. Essa experiência marcou sua história. A partir daquele dia, Saulo nunca mais foi o mesmo. Passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo, um homem de grande intimidade com Deus. O nível de intimidade com Deus será proporcional à sua entrega a Ele. O quanto você jejua e ora vai determinar o quanto será usado por Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Jejum parcial ou específico. O jejum parcial ou específico é uma restrição alimentar e não uma abstenção total de alimentos. Vejamos o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, no jejum parcial, você abre mão de alimentos atraentes ou desejáveis e passa a comer apenas alguns alimentos específicos, como legumes, por exemplo. O profeta Daniel abriu mão das iguarias que estavam à sua disposição durante 3 semanas completas para se humilhar perante o Senhor e se dedicar à oração, a fim de obter uma resposta do céu. E a resposta veio. Deus mandou o seu anjo para responder ao profeta. O jejum parcial é mais indicado para quem deseja ir mais além no sacrifício, ou seja, para quem deseja se quebrantar durante um espaço de tempo maior. Você faz um propósito e especifica o tipo de alimento que vai comer e durante quanto tempo. É importante que o alimento que for ingerido durante o jejum não seja algo muito desejável, que proporcione prazer ao corpo. De outra maneira, o sacrifício não será sacrifício. Quero deixar bem claro que o jejum é algo pessoal e voluntário, não deve ser imposto por nenhum líder espiritual, a menos que haja uma concordância. Cada um tem uma estrutura. Então, para quem não está habituado a fazer jejum, aconselho que comece devagar, até seu corpo se habituar. Já ouvimos ao longo deste audiolivro o poder do jejum e que o jejum é uma prática comum entre os servos do Senhor. Quem deseja obter crescimento espiritual e experimentar uma comunhão mais íntima com o Senhor, deve se dedicar a uma vida de jejum e oração. Já vimos também que grandes homens e mulheres de Deus jejuaram para obter vitória. Jesus jejuou e viveu uma vida de vitória, dando exemplo como Senhor de tudo, mesmo sem necessidade, mostrou que enquanto estamos presos nessa carne, precisamos sim viver uma vida dedicada ao jejum e à oração. Mas como jejuar com base bíblica? Quais são as recomendações bíblicas para o jejum? É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo.
Capítulo 4. Como jejuar corretamente? Agora que você já sabe o que é jejum, para que serve o jejum e quais são os tipos de jejum segundo a Bíblia, chegou a hora de aprender como jejuar corretamente. Devemos entender que o jejum sempre foi uma prática comum entre os servos do Senhor. Embora essa prática tenha sido praticamente esquecida pelas igrejas contemporâneas, o jejum ainda é uma ferramenta de grande valor espiritual. Se você nunca jejuou ou já jejuou, mas não tem o hábito de praticar esse exercício espiritual, eu aconselho que comece a jejuar e vá aumentando o sacrifício gradativamente. Por exemplo, quando eu comecei a jejuar, eu fazia um jejum absoluto, sem alimento e sem água, até o meio-dia. Acordava cedo pela manhã, fazia uma oração e apresentava aquele propósito até o meio-dia. Meio-dia, eu orava e entregava o meu jejum. Durante um bom tempo fiz isso e até hoje, vez ou outra, faço esse tipo de jejum. Depois, com o tempo, percebi que o meu corpo estava se acostumando a ficar sem comer até o meio-dia e já não era mais um sacrifício para a minha carne. Foi aí que resolvi explorar outros tipos de jejuns e aumentar o nível espiritual. Experimentei o jejum parcial ou específico e fiz um propósito de me alimentar apenas com bananas, ou seja, bebia água e na hora da refeição comia bananas. Eu gosto de bananas, mas ficar 24 horas sem se alimentar do feijão com arroz que o corpo estava acostumado, para mim, foi um grande desafio. Eu me lembro que estava trabalhando e quando cheguei em casa para entregar o jejum, o celular tocou. Alguém estava precisando de oração. Não deu tempo nem de comer alguma coisa. Orei e saí. E quando eu cheguei na casa onde estava a pessoa que precisava de oração, meu corpo se arrepiou dos pés à cabeça. Havia uma opressão maligna muito grande naquele lugar. E a pessoa estava em cima de uma cama, possuída por uma legião de demônios. Foi aí que eu entendi que estava diante de uma batalha espiritual. Bem, para a glória de Deus, eu entrei na casa e o demônio começou a se agitar no corpo daquela pessoa. Orei e no nome de Jesus o espírito maligno saiu. Aquilo que aconteceu serviu como combustível para que eu continuasse buscando a Deus através do jejum e da oração. Percebi que nós devemos estar sempre preparados para as batalhas que surgirão. Não devemos jejuar apenas quando queremos receber uma vitória, mas viver uma vida dedicada à prática do jejum seguido de oração. Comecei a experimentar novos níveis de sacrifício e ao passo que a dedicação ia aumentando, o conhecimento, a intimidade com Deus e o poder do céu para atuar no mundo espiritual também iam aumentando proporcionalmente. Hoje, já vivi e vivo muitas experiências com o Senhor, experiências que não tem como relatar todas elas neste audiolivro, pois ia ocupar muito espaço falando apenas das minhas experiências. Mas o objetivo desse audiolivro é fazer com que você desenvolva a sua própria experiência com Deus através de uma vida dedicada à prática do jejum e da oração. Para você que deseja se aprofundar sobre o assunto, entenda que para jejuar não tem hora nem dia específico. O jejum é algo pessoal entre você e Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Não precisa sair dizendo para todo mundo que está jejuando e nem desfigurar o rosto para que as pessoas saibam que está jejuando. Quando você jejua, deve se humilhar e se quebrantar diante de Deus e não diante das pessoas.
Não devemos achar que só porque jejuamos somos melhores ou mais santos do que outras pessoas. E muito menos devemos pensar que Deus deve nos responder porque jejuamos. O jejum não muda quem Deus é. O jejum tem a finalidade de mudar quem nós somos. Se jejuamos ou deixamos de jejuar, Deus continua sendo Deus. Ele não muda e nada do que fazemos pode alterar isso. Porém, quando nós jejuamos, nós nos tornamos pessoas melhores, mais agradáveis. O fruto do Espírito se desenvolve na nossa vida. Nós alegramos o coração de Deus com a nossa atitude, fazendo com que Ele tenha prazer em responder nossas orações. Se jejuamos e nosso coração não se quebranta, se continuamos com um coração cheio de arrogância e soberba, esse jejum não agrada a Deus. Veja o que diz Isaías 58, versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Porém, o jejum que agrada a Deus é aquele que buscamos ser uma pessoa melhor. Procuramos fazer o bem ao nosso próximo. Se você deseja se dedicar à prática do jejum e alcançar níveis espirituais elevadíssimos, entenda que o jejum não pode mudar a essência do Deus Todo-Poderoso, e sim deve moldar o nosso caráter e nos tornar pessoas melhores, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder de Deus e as manifestações do Espírito Santo virão sobre sua vida automaticamente, a partir do momento em que você se dedicar e se entregar mais ao Senhor, através do jejum e da oração. Comece devagar e vá evoluindo de acordo com a sua estrutura. Suba um degrau de cada vez. Não tente imitar outras pessoas que foram abençoadas porque jejuaram 3 dias, 7 dias, 10 dias. Lembre-se de que cada um tem uma estrutura diferente. Não se preocupe se você está começando agora e só consegue jejuar até o meio-dia. O importante não é a quantidade de horas jejuadas, e sim a qualidade do sacrifício. Jejue buscando ser uma pessoa melhor e procure ajudar o próximo. Assim alcançará o favor de Deus e será abençoado. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a sua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58, versículo 9 e versículo 10.